Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um podcast da LM, o seu canal jurídico contábil. Toda semana, sempre com um super convidado, e hoje tenho o prazer de apresentar a vocês, a advogada, a doutora Juliana Krause Litvin, e ela é advogada do direito das famílias, Então, um prazer. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. A gente sabe que os advogados são super ocupados, então a cada convite a gente vibra aqui. Imagina, sempre vai ser um prazer. E foi bem importante a gente trazer essa pauta, porque esse universo da execução dos alimentos, ele envolve muito mesmo essa parceria. É um tema muito sensível, o rompimento do casal, então já tem toda essa situação bem complicada e ainda por cima vai envolver números, Então, números para muitas vezes aquele alguém que não quer pagar todos esses valores. Então, é um litígio total, É um litígio grande que nós temos e com certeza absoluta, os números, eles precisam ser muito bem vistos. Por que eu te digo isso? Não raro, nós, operadores do direito, nós não temos essa intimidade toda com a matemática. A gente respeita, mas não tem uma intimidade. Então, eu costumo dizer, para que a gente tenha um processo, um cálculo bem feito, nós temos que nos valer da expertise de vocês para que a gente tenha realmente isso claro e possa dar uma execução, possa dar um seguimento ao processo de uma forma muito tranquila para ambas as partes. Certo. Então, vamos começar para o pessoal de casa entender bem, Porque aqui a gente tem já o pessoal inscrito, que é advogado, perito, administrador, mas também a gente tem pessoas que estão interessadas nesse assunto. Então, para a gente começar do basicão, Então, eu queria que tu explicasse para o pessoal de casa o que é essa execução de alimentos. Execução de alimentos, na verdade, ela nada mais é do que a cobrança da pensão alimentícia que não foi paga, seja pela mãe, seja pelo pai. Então, essa execução, ela se presta exatamente para cobrar aquele valor que é devido, ou em termos de acordo, ou por algum tipo de sentença judicial, é aquele pai, aquele genitor ou a genitora que precisa custear a vida do seu filho, através da pensão alimentícia. Então, quando há atraso na pensão ou quando a pensão não foi paga de forma correta, nós executamos esses valores. Certo. E uma curiosidade, tu tem assim um percentual, como tu falou, a genitora ou o genitor, que a gente tem que saber qual que está ganhando mais no momento, Qual o percentual que tu tem mais realmente masculino para pagar a execução ou feminino? Tu tem essa noção? A maioria é o pai que paga, é o genitor. E culturalmente, as mulheres ganham menos ainda do que os homens. Então, até que isso se equalize, e se Deus quiser a gente vai chegar lá, mas a verdade é que o universo é masculino. Então, não raro é o pai quem paga a pensão para os filhos, e então a maioria é o pai, é o genitor. Mas eu tenho casos de mãe pagando também. Sim. Eu tenho casos em que o cliente é o pai é meu cliente e é a mãe quem paga alimentos, porque os filhos ficaram com o pai. Com o pai. Mas é um universo bem masculino. Sim, a maioria é masculina. E por que essa fase gera tanta controvérsia? É uma dos outros tópicos aqui que a gente tem para explicar para o pessoal. O cálculo é mal feito. Tudo parte do cálculo. O que acontece? Quando nós temos, então, a pensão atrasada, tu precisa, literalmente, levantar aqueles valores para executar. Não basta eu chegar para o juiz e dizer, quero executar. Tu tem que apresentar um cálculo da execução. E esse cálculo é aqui que reside o nosso problema. Por quê? Normalmente, eu vejo que a data base desse cálculo está errada para chegar lá no final na sua atualização. Ou seja, e eu vou te explicar aqui de uma forma muito, nada técnica, evidentemente, mas o pai é devedor de janeiro, fevereiro e março da pensão. O que as pessoas fazem? O que o advogado da mãe faz? Ele soma janeiro, fevereiro e março e atualiza com a data base de janeiro. E isso dá erro de execução. Por quê? Porque a gente vê aqui excesso de execução. Obviamente, tu tens que te ater
desde a data do vencimento daquela pensão. Sim, da competência. Então, da competência. Então, tu tens que fazer a correção e todas os atributos, enfim, que incidem naquela parcela desde a data do pagamento dela, ou ainda do não pagamento. E hoje, o que a gente vê? Junta tudo, soma e atualiza. Dá o excesso. Mas também deve ter casos ao contrário, né? Que o pessoal não atualiza. Claro. Só demonstra. E aí, só demonstra. Aí, em vez de ter excesso, tem ali um descompasso. Exatamente. Ali. E quem é prejudicado? O filho. O filho. Porque ele não vai receber. Porque o que acontece aqui? Quando nós temos, então, um excesso de execução, tu vai lá, alega isso, tem excesso de execução. Faz a impugnação daquele cálculo. E o judiciário é moroso. Em qualquer lugar do Brasil, ele é moroso. Então, tu tem 15 dias para fazer isso. Depois, mais 15 dias para a parte se manifestar. E assim tu vai. Eu, aliás, tenho um caso muito interessante que a gente atuou em Santa Catarina até. Era um pai, o meu cliente era o pai, e a mãe se atrapalhou financeiramente num dado momento e ele pagou o colégio das crianças por 2 meses. E ele realmente, daí ele se atrapalhou financeiramente e deixou de pagar a pensão por outros meses. O que aconteceu? A mãe executou esse pai. Até aí, legítimo. Sim. Eu sempre costumo falar, pensão não é luxo, pensão é obrigação. Obrigação. Então, o que aconteceu? A mãe deixa de pôr nos cálculos o pagamento do colégio das crianças que o meu cliente tinha pago. Quando ela trouxe o cálculo, ela fez esse erro. Ela juntou tudo, somou e atualizou. Falei, não, só um pouquinho. Primeiro lugar, nós temos esse colégio pago. Evidentemente, esse colégio tem que ser descontado lá daquele mês que ele pagou. Claro. Porque eu não posso ficar fazendo cadencialmente, porque a conta vai ser gigante. Sim. E aí, eu não consegui convencer o juiz de que o meu cálculo estava correto. Fui para o Tribunal de Justiça, fizemos sustentação oral para demonstrar a validade do meu cálculo. Nossa. E eu levei um perito, eu tive que levar porque ninguém entendia como que eu tinha chegado naquele cálculo. E para mim era uma coisa muito clara de entender, mas definitivamente para o operador do direito não é. Então, da importância de nós termos profissionais qualificados que realmente se debrucem ali em cima daquele cálculo e saibam fazer. E como o juiz defere, né, e a defesa de vocês? Porque a execução de alimentos pode ser um valor fixo, pode ser 30% da remuneração, pode às vezes ser um salário mínimo. Como definir isso? Nós trabalhamos com o binômio possibilidade e necessidade. Então, a gente vê a necessidade da criança versus a possibilidade daquele pai que vai pagar a pensão. Porque também não adianta fazer algo, algo impossível, Impossível. Né? Então, Sim. é óbvio que tu analisa o perfil daquele genitor ou da genitora que vai pagar a pensão. Quando a gente fala em 30%, é porque a maioria das decisões, elas se baseiam nos 30% sobre os rendimentos daquela pessoa que vai pagar a pensão. Mas nós temos pais ou mães com condições muito maiores que, evidentemente, a gente põe em termos de salários mínimos. Então, assim, eu tenho, por exemplo, no escritório, um pai que paga 4 salários mínimos para os seus filhos, porque ele é um empresário, enfim, tem condições e ele paga esse valor. Tem também casos em que o pai é assalariado e ele paga 30% sobre aqueles rendimentos dele, que são um pouco mais baixos. Então, tudo é muito variável. Mas a gente, obviamente, nos cálculos, tem que se ater à determinação judicial ou ainda o acordo que foi feito entre as partes. Sim. E daí, do acordo judicial, a empresa já vai reter aquele valor da pensão. Sim, nós sempre pedimos que seja descontado em folha, né? E aquele autônomo, ele tem que depositar todo dia X para a mãe da criança ou para a conta que foi estipulada para fazer, então, a quitação da sua pensão. Mas, normalmente, quem trabalha em empresa, a gente já solicita que seja descontado direto em folha e sem problema algum. Agora, eu vou te falar um caso que de repente, já passou por ti também. Estamos no Brasil, todo mundo dá um jeitinho, né? Sim. Então, essa pessoa era 30% direto na folha. Mas aí, o que ele tinha de acordo com a chefia?
as horas extras eram pagas por fora. E assim, como comprovar, né? Sim. Esses valores? Te trago um outro cálculo, um outro caso meu. O que aconteceu? Existem muitas controvérsias sobre quais as verbas, então, que a gente vai descontar. Os normais, 13º, férias, isso todo mundo sabe que entra. Sim. Um caso que nós tínhamos no escritório foi que ele ganhou um aviso prévio indenizado. O que significa isso? Ele foi mandado embora, foi desligado, e sobre aquele aviso, dentro daquele aviso, vieram outros valores que ele recebeu quando de uma indenização lá atrás que ele trabalhava na empresa. Muito bem. A minha cliente soube disso, né, pelo filho, um filho adolescente, o pai agora tem dinheiro, enfim. E ela, doutora, aconteceu alguma coisa, ele ganhou a mais esse valor e eu quero que a pensão seja também descontada em cima dessas verbas. Bom, a gente teve que fazer todo um levantamento para entender o que definitivamente ele tinha ganho. Porque é uma investigação, né? É uma investigação. Só que ele provou, a alegação dele era, essa minha indenização eu ganhei de quando eu nem era casado com ela. Ele trabalhou muito tempo nessa empresa. Eu nem era casado. Só que a decisão judicial da pensão foi muito clara. Sobre as verbas. Não me interessa se tu trabalhou antes de ser casado, tu ganhou hoje. Hoje tu tem obrigação legal. E nós conseguimos descontar. Foi um valor bem considerável. Mas tu vê como é importante aí a atividade do profissional do direito, né? Porque, imagina, se a parte, né, no caso, lesada, né? Sim. Se já entrasse com um embargo sobre essa sentença, para realmente colocar o específico, né? Datar o período, porque eu penso que quando tem a decisão, e é algo que pode acontecer mesmo, como tu trouxe, né? Se tu colocar o período, né? O período tal a tal, né? Passado, não teria esse valor para calcular. Aí tu não poderia fazer essa cobrança. Trazer o valor. Não poderia, claro que não. Mas, de novo, não é só o operador do direito. É extremamente importante a gente ter uma contabilidade ativa e com a expertise aqui para eu chegar e dizer, bom, o negócio é o seguinte, ele teve essa verba, eu preciso calcular desde aquela época o juro, a correção, e aí tu me monta essa planilha. A clareza da planilha, ela se faz necessária. Ela é imprescindível para eu juntar no processo. Porque quando a gente está executando pensão, claro que vai contar muitos fatos, o direito, mas eu preciso trazer essa materialidade para o juiz. Eu preciso demonstrar por números, exatamente. Então, é como tu está dizendo, eu não posso simplesmente alegar, eu tenho que provar. Então, sim, quem não tem um olhar muito atento ia deixar passar e ia prejudicar a criança. Até porque na audiência tem isso, né? Tem os embates, né, da mãe e do pai, mas o juiz, aos olhos do juiz, ele sempre fica pensando na criança, Na criança. Porque, imagina, vamos falar no pai, né? O pai morando lá, ele vai dar tudo pro filho. Só porque se separou, agora não é mais filho? Não, como de assim, maneira né? alguma, claro. E é impressionante isso, porque geralmente a separação, as pessoas têm outro relacionamento. Sim. E assim vão ter outros filhos, né? E aquele primeiro filho deixa de lado, né? É impressionante esse cuidado que todo judiciário tem da proteção à criança. Porque não interessa se tu tens novos relacionamentos, e é absolutamente legítimo que tu tenha, mas a tua obrigação, ela persiste. Então, assim, hoje, por exemplo, no escritório, eu tenho muitas mulheres que chegam e falam, doutora, ele não paga pensão há 6 meses. Eu falei, não, gente, só um pouquinho. Como assim não paga a pensão? É obrigação. Ninguém tá pedindo algo, né, perfumaria. Não. É pensão, é alimento, é lazer, é roupa, é para manter a dignidade daquela criança. Também, por outro lado, nós vemos aqueles pais que chegam e falam assim, mas só um pouquinho, ela tá me cobrando algo absurdo aqui e que eu não tenho condições, porque inventou que tem, né, tudo e mais um pouco. Então, assim, é muito rico esse debate, porque a gente tem sempre os dois lados. Sim. Sempre. Sempre que a gente vai ter os números e, ao mesmo tempo, essa parte familiar
é um direito aliado à parte psicológica também, né? Exatamente. Porque tem ali a criança, tem aquela esposa ou o marido que se separaram e estão em litígio, né? Então eles estão, na verdade, guerreando um com o outro, mas a coitada da criança que acaba prejudicando. E aí, esse cuidado que nós temos que ter de saber exatamente, claro, os números que não nos aparecem de uma forma clara, tu não tem como atingir. Mas sempre vem. Em uma hora ou outra ele aparece. A exemplo desse que eu dei das verbas que ele tinha lá da indenização passada. Então, uma hora ele chega, esse número. Mas, obviamente, a gente tem que cuidar, porque são alimentos de fato. E não alimentos só o arroz e feijão. Alimentos, aqui que a gente fala, é um universo bem mais amplo para aquela criança. Então, tem que ter esse cuidado técnico, sobretudo. Legal. Olha só que aula, né, pessoal? Mas antes de começar o nosso próximo bloco, tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no nosso canal, compartilha com seus amigos, porque é muito importante, né? Um assunto tão rico que, de repente, muitas pessoas em casa estão passando por isso. Sim. E às vezes ficam inseguras. Como é que eu faço? Como é que eu contrato um profissional, né? Como é que funciona isso? Às vezes a pessoa está completamente desamparada. Até porque, numa separação, né? Até a pessoa realmente se reestruturar e chegar mesmo a ver essa parte da execução de alimentos, às vezes até se passou vários meses, porque conforme a separação, às vezes a pessoa fica até com depressão, enfim, sim, né? Tem várias coisas. Mas agora, uma coisa bem chocante, e tu já teve que tirar alguém da prisão, assim, A prisão civil. Pois é, sim. Porque isso é muito, né? Ela existe e não é mentira isso. O judiciário manda prender mesmo. É um assunto, assim, delicado, porque definitivamente a pessoa é recolhida. E, claro, nós temos uma limitação de 30 dias. E aí aquele pai, aquela mãe que são recolhidos e acham que, então eu vou ficar 30 dias... Eu já escutei isso de um pai, a mãe era minha cliente, e o pai falou, eu fico 30 dias, não vou mais pagar. Não, querida, as coisas não funcionam assim. Então, assim, essa irresponsabilidade, ela existe no mundo, não é mentira. Mas tirar alguém da prisão civil, nesse caso de não pagamento da pensão, ela existe com uma única condição: pague o que é devido. Não existe não pagar, tu só sairá, não existe habeas corpus, não existe nada para esse devedor de pensão. Então, tu só vai sair se tu pagar a tua dívida. E acredita em mim, eles dão um jeito de pagar. Porque, evidentemente, ninguém quer ir pro sistema carcerário. Claro. Mas dá-se um jeito, pega dinheiro daqui, dali, pede pra tia, pede pro banco, pede pra quem for e ele quita a sua obrigação. Claro, é um extremo. E ele vai pra prisão e realmente fica em regime fechado. Regime fechado. Regime fechado até 30 dias e ele só sairá com o pagamento. Pode sair antes, mas ele tem que pagar. E tem que pagar o valor atualizado. Então é por isso também dessa importância do cálculo. Porque não adianta ele achar que vai pagar o valor base. Não, tu vai pagar o valor atualizado para sair. Senão, fica tendo uma experiência por 30 dias no sistema carcerário. Bom, e a outra dúvida que eu tenho, o pessoal de casa pode ter também. Então, vamos fazer um cenário, uma historinha, né? Então, muito bem, ele tá pagando 30%, né, do que ele ganha, tá tudo certinho. Mas aí, ele aparece do nada com um carro zero, né? Sim. E aí, no caso, a tua cliente pode, a qualquer momento, falar contigo e tu entrar com uma petição pro juiz. Como é que funciona pro pessoal se chama saber bem? Revisão da pensão. Por isso que a gente costuma dizer, cuida com as redes sociais. Cuida. Porque, obviamente... Viagens, né? Exatamente. Viagens, restaurantes, joias. Então, assim, tudo isso implica na revisão da pensão. E isso aqui a gente tem que ter muito claro que ninguém está pedindo favor para ninguém. É teu filho. É teu filho. Então, tem que ter esse cuidado. Mas sim, a gente entra com revisão da pensão
mostra para o juiz que aquela pessoa teve um patamar de vida social elevado e que por isso não faz mais sentido ele pagar X% ou pagar tantos salários mínimos, que certamente ele tem condições maiores de dar dinheiro para aquele filho. Sim. E a gente entra com a revisão da pensão. A qualquer tempo tu pode fazer isso. Sim, porque hoje em dia tem muitos jobs, né, que o pessoal faz uns freelance, alguma coisa assim, né, e realmente tu vê que trocou de casa, né. Exatamente. E isso implica na tua obrigação legal, que é de pagar a pensão. Então, incide sim sobre isso. E essa revisão, daí nos cálculos, né, e por causa dessa historinha que eu coloquei aqui, ela demora para essa decisão? Ou é algo assim, no momento que, vamos supor, tu mostrou realmente esse fato nas redes sociais, tu juntou que ele trocou de casa ou trocou de carro, enfim, aí tu já tem que juntar, né, uma memória de cálculo, umas provas, uma memória de cálculo mais ou menos, quanto que tu quer essa revisão. Eu acredito que tu já vai ter que mostrar isso pro juiz, né? Já tem que mostrar, exatamente. Tá. Mas fica muito, assim, no campo das ideias. Porque, por exemplo, eu vejo ele num carrão. Eu não sei quanto que definitivamente pode valer aquele carro. Entendi. E se é dele. Então, o que acontece? Eu junto as provas, claro, eu peço uma revisão de pensão, mas o juiz ouve a parte contrária e aí ele vai ter que provar, não, esse carro aqui, calma, ele parece ser tudo isso, mas ele vale uma mixaria. Ou não, tá bem, eu fui viajar com A mais B, mas não foi o meu dinheiro, eu ganhei da minha namorada. Sim. Enfim. Mas vai ter que provar. Vai ter que provar. Eu alego e ele prova. E o juiz está atento a isso. E, obviamente, nós levamos o cálculo dessa revisão. Tu precisa dizer qual é o percentual que tu quer aumentar, o quanto que tu quer aumentar, o porquê que tu quer aumentar. E passa tudo por cálculo, com certeza absoluta. Mas e qual é o período, assim, mais ou menos, assim, desse tipo de revisão, assim, para o juiz dar uma nova decisão? Demora muito? Não demora, porque realmente, assim, é muito... todos nós temos um olhar extremamente cuidadoso para a família, para o direito de família. Então, isso tu resolve numa audiência que vai demorar, põe aí, no máximo uns 2 meses. Ah, bem. E com essa revisão, lembrando, não vai incidir a partir deste segundo mês. Ela incide desde que tu teve esse teu nível, esse teu padrão elevado. Sim. Então, a criança vai ficar segura de que ela vai receber. Entendi. Então, mas assim, definitivamente, para isso não é tão moroso. Porque sempre o olhar é para a criança. Sempre. Eu te fiz esse questionamento porque quando existe a separação e tem a partilha de bens, nossa, fica anos. Né? Anos. E aí é uma coisa muito, muito estranha, porque tem as crianças envolvidas também. Claro, mas né? aí que tá. Quando tu fala a separação e tem a guarda e tem a pensão, normalmente a gente pede que a pensão, obviamente, seja de pronto estipulada para que esse pai ou essa mãe já comece a pagar imediatamente. Sim. Depois tu continua discutindo o carro, a casa, a geladeira. Isso é depois. As ações, e né? as ações da empresa, exatamente. Mas aquela criança, mês que vem, ela segue comendo, se vestindo, tomando remédio, tudo, lazer. Então, a gente não pode deixar que isso aqui demore muito. E claro, né? É o que a gente fala. As leis são as mesmas, os advogados não. Então, da importância de tu teres realmente um advogado comprometido com a causa. Para ir atrás, para falar com o juiz, para, né, movimentar aquele processo de uma forma que ele ande. E tem algum questionamento, por exemplo, assim, que esse pai paga a execução de alimentos, né? Enfim, tudo certinho. Mas, vamos supor, tem um aniversário, né? Páscoa, Natal, enfim. Se ele dá presentes mais caros, né? Que diz assim, não, então isso que... Vamos já fazer um acerto, vamos abater da pensão. De maneira alguma, esse valor é descontado da pensão. O pai ou a mãe que quer dar presente, que quer viajar com o seu filho, que quer comprar uma roupa, não interessa. Isso é um plus. A obrigação dele da pensão está lá estipulado. Todo dia 10 ele vai pagar. O que ele quiser dar a mais, é a mais. Nunca vai contabilizar.
nunca vai contabilizar. É Sim. aquele carinho de pai e mãe De pai e que mãe. tu quer dar pro teu filho. Não tem problema algum, mas não vai ser abatido da pensão. Tá. Na lei, não. Mas já teve algum questionamento do cliente, dizer isso é injusto, porque eu já compro as roupas. Vários. Então, quem sabe, traz essa realidade para o juiz, para tentar diminuir a pensão, já que eu visto ele, eu já compro material escolar à parte. O que acontece? E de novo eu trago um caso, né? Eu tenho um cliente que ele tem 3 filhos e ele paga uma pensão bem razoável para essas crianças. E claro, quando ele vai jantar com as crianças no shopping, alguma coisa, as crianças querem uma roupa, querem um tênis, querem alguma coisa assim. E ele dá para essas crianças. O que a mãe fez? A mãe falou assim, mas só um pouquinho. Ele tá dando tudo isso e não quer aumentar a pensão? E aí eu falei... Também ao contrário, tu tá trazendo a questão. Daí eu me manifestei, não, Claro. só um pouquinho. Ele quer dar, porque, bom, ele vê que o tênis, por exemplo, que deveria sair da pensão, a mãe deveria comprar um tênis novo para a criança, não comprou, o pai viu, ele deu. Mas não significa que ele está podendo pagar cada vez mais. Ele dá um tênis. Entendi. Ele vai dar um tênis de novo daqui a quantos meses? E a pensão são todos os meses. Então, assim, tem que ter cuidado, porque se joga para os dois lados. É bem assim. Tenho um caso que o pai, né, comprava roupas bem legais pro filho, coisa e tal. Por que ele fazia isso? Porque a mãe mandava a criança com umas roupinhas até meio rasgadas, sabe? Sim. Aí ele colocava, e daí ele ia pra casa, quando a outra semana vinha, de novo a criança com as roupas toda ruim. E ele foi fazendo isso, até que chegou uma hora e disse, não, as roupas novas que o pai te dá, tu vai usar com o pai. Perfeito. E eu vou botar tua roupa rasgadinha e tu vai voltar com a mãe. Perfeito. Né? Aí eu digo assim, tá, tudo bem, mas eu digo, mas coitada dessa Coitada criança, da criança, coitada, mas é por isso Que horror. da importância dos pais terem essa consciência de que o problema da separação é deles. Não envolvam as crianças. Exatamente. Protejam as crianças. Porque acontece isso. Imagina se tem cabimento esta mãe deixar o filho todo rasgado para casa do pai, sabendo que na casa do pai ele vai comprar coisas melhores para o filho. Para quê? Nossa, olha. Não faz sentido. Não, mas olha. Isso existe e muito Que no loucura, universo. não é? Muito. A gente fica rindo, claro, é uma tristeza, mas Exatamente. porque é bizarro, né? É bizarro, para não dizer outra coisa. Exatamente. E pra gente fechar, quais as dicas que tu falaria pro pessoal de casa para evitar esses erros, tanto tu ser mal assistido na parte jurídica, como também na parte de cálculos? O que tu falaria pro pessoal? Eu diria, façam cálculos corretos e claros. Nós temos visto que, tu juntando uma planilha clara, uma planilha precisa, desde o início do teu processo, isso reduz o tempo do processo de uma forma gigantesca. E tu diminui os recursos em cima daquilo. Sim. Porque, obviamente, se a parte me traz um cálculo todo errado, eu vou alegar excesso de execução. Sim. E isso vai demorando para ser julgado, vai ser demorando. Então, assim, a dica que eu dou é: contratem profissionais qualificados, façam o cálculo claro, juntem planilhas atualizadas, evidentemente, mas que sejam reais, sem inventar valores, sem nada, e se atentem se tem realmente alguns valores a mais para ser posto ali, tanto de a mais por ganho, como a mais por já ter pago. Então, a base do processo é o cálculo. Fazendo isso bem feito, o resto a gente segue. E no fim eu vou ter que fazer mais uma pergunta. Com certeza. E como a gente convence... Eu até pergunto para todos os entrevistados, mas é o caso, né? Como que a gente pode convencer em conjunto esse cliente a importância da parceria jurídico-contábil? Porque muitas vezes o cliente chega no escritório do profissional de direito e ele pensa, não, aqui a advogada vai me sanear tudo que eu preciso. Só que chega na parte dos números, né? Com certeza. E aí, se a gente vai dar mais um ônus, né, para esse cliente, e ele já está ali precisando, né, conforme a parte que tu está defendendo, ele não quer pagar, né? Então, como a gente poder convencer, da gente conseguir fazer um melhor trabalho, que para ele também vai ter um resultado melhor no bolso, né? A ideia é sempre colocar os honorários desse profissional já contemplando
nos teus honorários. O que significa isso? Tu já dá o pacote pronto pro cliente. Perfeito. Nunca é só uma coisa. Nunca é. Então, tu chega para que... Bom, o teu problema é esse, execução de alimentos. É evidente que a gente vai ter que ter cálculos aqui. Vai chegar uma hora que vai ter que ter. Então, assim, tu já faz no cômputo geral dos teus honorários aquele profissional. Tu já põe aqueles honorários daquele profissional. Porque tu consegue, inclusive, diluir para aquele cliente. Diferente se ele chegar aqui, depois de todo o processo, chegar aqui, bater aqui no teu escritório, eu preciso. Claro que são honorários a mais que ele vai ter que pagar. E aí começa aquele ranço. Mas eu tenho que pagar mais isso, então eu não quero. Não. Então, a ideia que eu tenho é exatamente essa. Quando tu fores fazer a proposta de honorários, já coloca ali dentro e explica para o cliente, olha, esse valor aqui, parcelado ou não, já está contemplado o trabalho de uma assessoria contábil para ti. Que tu vais precisar sim ou sim. É indiscutível. Ótimo, porque daí tu demonstra a transparência, o comprometimento e mostrando para ele que a gente está querendo fazer um serviço da importância e melhor, né? Que exatamente. No final de toda a situação vai ser resolvido. Exatamente isso. Tá, perfeito. O pessoal de casa, tenho certeza que adorou essa aula. Eu adorei nosso bate-papo também. A gente podia ficar horas aqui, né? É verdade. É um tema que vai aí por algumas horas e a gente não ia exaurir ele. Eu quero te agradecer de novo, doutora Juliana. Obrigada. E eu quero te dar um mimozinho. Obrigada. Coisa boa. Numa sexta-feira receber presentes. Adorei conversar contigo. Que bom. Que a nossa parceria seja longa e com certeza a gente vai colher bons frutos com os nossos clientes. Coisa boa. E tu quiser falar pro pessoal de casa, como o pessoal te encontra, que com certeza te adoraram, né? Então, muito obrigada. Então eu vou deixar meu @advjulianalitvin. Ali no Instagram vocês conseguem me chamar e a gente conversa. Legal, muito obrigada mais uma vez. Imagina, eu que te agradeço. Então tá, pessoal. Até mais no próximo episódio do podcast da LM.